vem cuidar de mim. E no programa de hoje vamos falar tudo sobre perda óssea na odontologia. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. José Vicente Contatori. Ele é periodontista e implantodontista. Aceitou nosso convite para falar tudo sobre perda óssea. A nossa produção preparou uma matéria sobre perda óssea. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Contatori sobre essa realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. A perda óssea ocorre devido à diminuição da densidade do tecido ósseo que faz a sustentação dos dentes. Mais comum em idosos, também pode ocorrer em pessoas que sofrem com a periodontite ou osteoporose. Os sintomas mais comuns da perda óssea são oclusão não favorável, inflamações na gengiva e formação de espaço entre os dentes. Você sabia que a má higiene ou a mordida torta podem elevar o risco de perda óssea? Quem cuida bem da saúde dos dentes pode retardar esse processo. E é sobre esse tema que o programa Saúde e Fé irá abordar essa semana com o periodontista e implantodontista José Vicente. É com você, Frei Rinaldo. Obrigado, Vanessa. Parabéns pela matéria. E agora sim vamos acolher com muito carinho ele que é odontologista, periodontista, implantodontista, tem 5 doutorados, conhecido nesse planeta inteiro. Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto de hoje, está aqui hoje, gente. O doutor José Vicente Contatori, que aceitou o nosso convite para falar tudo o que a gente precisa saber sobre perda óssea na odontologia. Doutor Contatori, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios, doutor, do Saúde e Fé da nossa TV Aparecida. Da minha parte, Frei Rinaldo, é um prazer enorme estar com o senhor novamente e já estou me sentindo da família aqui, porque já fizemos muitas gravações. Sinta-se à vontade, doutor, sinta-se à vontade. Doutor, o assunto de hoje, eu sempre digo assim, que as pessoas que estão nos acompanhando, elas têm de aumentar o volume do televisor quando o médico é muito bom, quando o profissional é muito bom. Eu tenho certeza aqui que as pessoas já estão ligando para o vizinho, estão ligando para a vizinha, porque o assunto é muito importante, perda óssea. Doutor, com o passar do tempo, a gente vai perdendo a massa óssea? Isso é natural, doutor? Por quê? O que acontece, e eu gostaria de dizer a você, telespectador da Rede Aparecida de televisão, é que a odontologia procurou sempre resolver os problemas da perda óssea, definindo-a de uma maneira de acordo com os conceitos da odontologia. Esse fato permaneceu durante 500, 600 anos e nunca houve uma solução efetiva para o problema. O que nós fizemos? Nós começamos a trazer da citogenética, da biologia molecular, novos conceitos para resolver o problema de perda óssea que até então não havia solução. E esses novos conceitos, eles começaram a ser uma luz no final do túnel para as pessoas que têm perda óssea. Porque até então, no antigo paradigma, o dentista diz assim, do antigo paradigma, você está com perda óssea e nada pode ser feito. O que eu vou fazer aí é limpar para melhorar. Mas o paciente diz assim, doutor, eu não estou aqui para limpar, para melhorar, eu estou aqui para resolver. Não, mas para resolver isto não tem solução, porque realmente a perda óssea não tem solução. O novo paradigma que nós criamos já há 17 anos em laboratório de citogenética, biologia molecular, ele representa um avanço substancioso. Isso é muito importante. Essa é a razão pela qual nós temos ido para Estocolmo, Universidade de Estocolmo, na Suécia, para Alemanha, Universidade de Frankfurt, para a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, porque o nosso trabalho ele tem um novo gatilho em ciência, em tecnologia e inovação. Então veja que interessante. Nós somos, o corpo humano é formado por órgãos. Os órgãos são formados por tecidos. Os tecidos são formados por células. As células são formadas por proteínas. As proteínas são formadas por moléculas e as moléculas são formadas por átomos. Então, essa sequência. Então, o átomo é a última, é a menor. É o menor. O átomo é a unidade da matéria. A biologia molecular, o que ela fez? Ela começou, a nível de física quântica, entender
o movimento de átomos dentro do tecido e chegar à conclusão intrínseca de que a perda óssea está relacionada com uma célula, que é da medula óssea, que ela se multiplicava e repunha novas células, e de repente essa célula ficou inerte. Então, o que acontece? A partir desse momento, todas as vezes que o paciente mastiga e comprime o osso, ele perde células na cortical externa, que é a parte externa óssea, e deveria repor novas células pela medula. Não repõe. Por quê? Porque essa célula ficou inerte. A grande pergunta há 17 anos atrás. Por que essa célula da medula, que se multiplicava tão bem, estava repondo novas células, de repente ela fica inerte? E o paciente, então, por exemplo, num mês, ele perde 500 células e não repõe nenhuma. Antes, ele perdia 500 e as células da medula repunham 500. Então, se você perde 500 células no mês e repõe 500, não tem perda óssea. Mas como a célula da medula ficou inerte, ele começou a perder células sem repor novas. Mas por que ele começou a perder, doutor? Então, existe uma bactéria dentro da boca e presta atenção. essa bactéria, ela fica por baixo da gengiva e chama-se bactéria acidogênica. Acidogênica. Exatamente. Então, ela libera uma enzima e essa enzima, ela cai dentro da célula da medula óssea, e esta célula, que tinha 100% de atividade metabólica, com a enzima, ela perde 90% e só fica com 10%. Então, essa célula diz assim, bom, eu estou na medula óssea, numa função tão importante dentro do osso, eu não vou poder morrer. Então, eu vou entrar no módulo de economia de energia, entendi, deixar o meu metabolismo mais lento e vou fazer o quê? Eu vou sobreviver com 10%. Agora, já estou fazendo uma grande coisa, sobreviver com 10%. Você não vai querer também que com 10% eu reproduza, faça mitose e reponha novas células. Essa é a razão pela qual esta célula ficou basicamente inerte. Na segunda parte do nosso programa, eu vou dizer ao senhor e ao telespectador ele trouxe novidade aqui hoje, que esta enzima da bactéria é um RNA de interferência da bactéria que vai entrar dentro da célula e vai modificar uma série de coisas dentro de um desenho que eu farei no segundo bloco. Para que você, telespectador, você, colega dentista, que de repente está nos vendo, você vai receber uma informação importante. Agora, a grande pergunta, por que não se resolveu absolutamente em 500 anos nada com relação à perda óssea e de repente aparece um Dr. José Vicente Contador e diz assim, estamos resolvendo. Na realidade, se eu continuasse buscando soluções odontológicas, só limpar para resolver, o limpar não resolve. Eu tenho que entrar na fisiologia óssea, entendendo essa célula, ativando essa célula que estava inerte. Isso é possível? É possível. Ou seja, fazer com que o corpo novamente tenha essa reposição das 500? Aí? Das 500 células, exatamente. Eu ativo essa célula que estava inerte e essa célula começa a repor novas células. E aí eu começo a ter novamente a reposição óssea? Exatamente. Se repõe novas células, eu faço o quê? Uma regeneração óssea. Mas, doutor Vicente, como o senhor faz a regeneração óssea? Eu reponho novas células. E como o senhor ativa essas células? Com laser de 1800 miliwatts, que é um dos tratamentos que fazemos. Entendi. E num segundo momento, nós fazemos uma reprogramação gênica. O que é isso? Eu pego, vamos supor que o senhor é meu paciente. Okay. Eu tiro 4 frasconetezinhos de sangue do senhor e com esses frasconetes eu tenho um equipamento que eu faço a reprogramação gênica dessa célula. Isto é, eu pego uma célula somática adulta do sangue e vou transformar essa célula numa célula tronco de pluripotência induzida. Isto é, quando o senhor é o doador da célula, quando eu vou para a área onde o senhor tem perda óssea na boca e eu vou fazer um enxerto, que é um enxerto celular, essa célula que o senhor doou volta para o senhor mesmo. Então, não tem rejeição. É o princípio do PRP, né? É o princípio do PRP. Plasma rico em plaqueta. Exatamente. Só que nós estamos fazendo um tratamento
com células-tronco de pluripotência induzida, chamada também no módulo científico como células IPS. Okay. Então, no momento em que eu coloco essa célula como enxerto celular, ela é indiferenciada e ela vai se diferenciar em osteoblasto. O que é osteoblasto? É uma célula que vai formar matriz orgânica óssea em 3 meses. E no segundo 3 meses vai mineralizar aquela matriz orgânica óssea. Isto é, após o enxerto celular feito, em 6 meses, pacientes que tinham 1 milímetro de osso vertical têm 23, 24 milímetros de osso vertical. Isso é muito importante para você que está em casa, assim, que de repente está vivendo essa realidade da perda óssea. O doutor aqui, ele se alongou na resposta, né? Mas é para você entender, para nós entendermos onde que é o mecanismo, de onde começou, onde é a origem disso tudo, para você entender. E atacando a origem, abastecendo a origem, tratando a origem, o teu próprio corpo vai começar a regenerar e recuperar aquela perda óssea que, com o passar do tempo, a gente vai, aí, infelizmente, o nosso corpo vai eliminando. Doutor, a gente foi às ruas, aí a gente foi, colocamos as perguntas nas redes sociais, aliás, falamos que o senhor viria aqui, e as pessoas nas redes sociais mais começaram, doutor, quando ele vai no programa? Eu falei, vai. E eu posso perguntar? Pode, claro. Assim, por exemplo, a dona Cristina Ferreira, de Vitória do Espírito Santo, está acompanhando o programa. Obrigado, dona Cristina. Ela gostaria de saber quais as causas da perda óssea dentária. É um pouco isso que o senhor falou, né, doutor? A perda óssea, ela não é uma unifatorial. Muitas vezes ela é multifatorial. Então, por exemplo, a célula está inerte, está com problema na fisiologia óssea. O paciente, quando dorme, é um bruxista 100%. Então, esse osso, se pudesse falar com você, telespectador, ele diria o seguinte: eu trabalho no café da manhã, no almoço e na janta. Acontece que quando você está dormindo, você faz o bruxismo. E eu trabalho a madrugada inteira. Então, eu não tenho um time para mim me reorganizar. Isto é, muitas vezes, a atividade de trauma de bruxismo à noite acelera a perda óssea. Essa é a razão pela qual nós fazemos aparelhinhos que a pessoa coloca para dormir e quando ela for fazer o bruxismo, ela aperta o aparelho e o aparelho funciona como um amortecedor. 10 dias usando o aparelho, os receptores sensitivos desse osso vai dar a seguinte linguagem, mensagem: não sei como ele resolveu o problema, não estamos recebendo aquele trauma durante a madrugada. Isto é, eu tenho um time para me reorganizar a nível de regeneração óssea. Então, basicamente, a filosofia do trabalho é ativar as células inertes da medula e tirar trauma à noite usando o aparelho. Okay. Com esses 2 elementos, nós promovemos a regeneração. Inclusive, o senhor citou muito bem aqui, que parece-me que tem uma pergunta que o povo, nós fomos às ruas também para ouvir as curiosidades, o povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Saúde e Fé, como esta agora. O bruxismo aumenta a perda óssea? E aí, doutor, bruxismo aumenta ou não aumenta a perda óssea? Sem dúvida. O bruxismo, eu conheço um trabalho sobre o bruxismo realizado por Freud há muitos anos. Nada substitui esse trabalho, porque Freud diz algo que eu concordo com ele. Você, telespectador, telespectadora, tem o bruxismo, porque o bruxismo representa para você e para nós liberação de tensões no dia que passou. O bruxismo significa uma válvula de escape psicoemocional. Isto é, perguntaram para Freud se ele poderia, com hipnose, eliminar o bruxismo. Ele disse assim: eu posso fazer, mas não devo. Porque se eu eliminar o bruxismo, o hipotálamo dentro do cérebro vai pegar um outro órgão de choque e vai jogar essa energia e você vai ter doenças psicossomáticas. Então, o que nós fazemos? Coloque um aparelho para o paciente dormir. Só que essa história do aparelho não se entendeu-se muito bem. Porque tem dentistas hoje que quando faz o aparelho do bruxismo, ele faz um aparelho de resina acrílica, que é um aparelho duro. Dente duro embaixo, dente duro em cima. E o aparelho duro no meio continua transferindo força. Então, eu preciso fazer um aparelho semi-rígido que quando coloca na região superior e você morde sobre o aparelho ele vai funcionar como um amortecedor. E fazendo esse processo de amortecimento,
eu vou diminuir, tirar trauma daquele osso que está com problema. É lógico, evidente, você está com uma perna que fraturou, usou gesso durante 4, 5, 6 meses. Quando você tira o gesso, você observa que uma perna que estava fraturada ficou mais fina do que a outra, porque ela não teve função. Quer dizer, o mesmo raciocínio nós temos que transportar para o paciente que tem perda óssea. Isto é, num osso doente, eu não vou dar função de 100%. Eu vou usar um aparelho miorrelaxante que vai funcionar como amortecedor e dizer para ele assim, meu amigo osso, eu sei que você está com problemas, eu não vou jogar força enquanto eu durmo de 100%, vou jogar força de 40%. Ele vai falar, pô, mas de 40% com 60% já é uma grande coisa para mim. Então ele vai ter uma reação na relação de causa e efeito muito importante. Porque antes ele estava recebendo um trauma muito forte, agora não está. Entendi. E aí, doutor, a cárie, então, faz perder o osso, né, do dente, não? A cárie não faz perder o osso, mas o que acontece é que quando você tem a perda óssea e a bactéria acidogênica por baixo da gengiva libera a enzima, essa enzima entra em contato com a saliva e normalmente o paciente que tem esse problema, ele tem um pH salivar ácido. Entendi. Por conta da enzima. Este pH salivar ácido vai descalcificar mais rapidamente e promover a cárie no paciente. É o inverso. Entendi. Gente, o papo está muito bom. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, como ele prometeu, a gente vai ter desenhinho aqui no Saúde e Fé. Ele vai desenhar assim uma célula para a gente entender mais e melhor por que acontece essa famosa perda óssea. Tudo isso e muito mais aqui no Saúde e Fé, que vai para o intervalo. E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje, carinhosamente, recebendo aqui nos estúdios Saúde e Fé, o Dr. José Vicente Contatori, ele que é odontologista, periodontista e implantodontista, com 5 doutorados na área, e aceitou nosso convite hoje para falar sobre perda óssea na odontologia. E conforme já prometemos no bloco anterior, aqui já modificamos um pouquinho nosso cenário, ele colocou uma lousa aqui porque ele vai fazer um desenhinho para nós. Que desenho é esse, doutor? Frei e telespectador da rede Aparecida de televisão. Na realidade, o que acontece é que nós temos que entender por que essa célula da medula ela ficou inerte. Eu vou desenhar uma célula que representa como se nós tivéssemos no microscópio eletrônico de alta resolução com 500 milhões de vezes de aumento. Uma lente de aumento. Na verdade, eu vou uma desenhar lupa. aqui o que eu estou vendo no microscópio. Uma super lupa aí. Certo? Né? Então, veja, nós temos aqui uma célula da medula óssea. Ok. Esta célula da medula óssea, ela tem um núcleo. Essa região central é o núcleo da célula. E por que nós precisamos entender isso? Porque sem isso daqui, nós não vamos entender a perda óssea. Soluções odontológicas para isso, não, tem que ser soluções de citogenética, de biologia molecular. E ele é citogenicista, né? Exatamente. Então, veja, dentro do núcleo, nós temos a molécula do DNA. O DNA é o nosso código genético, é a nossa molécula informacional. E o DNA, ele vai mandar para essa região aqui, que é o citoplasma da célula, ao redor do núcleo, uma informação, um código para que essa célula tenha que produzir uma proteína certa. Entendi. Se a célula produzir a proteína correta, ela não vai ficar inerte, ela sempre vai ficar ativa e se multiplicar. Acontece que o DNA, ele não sai do núcleo. Em algumas células que o DNA saiu do núcleo, aquela célula está com muitos problemas. Tá, ok. Muito bem, como o DNA, estando aqui no núcleo, ele vai mandar uma mensagem para o citoplasma. Entendi. Ele vai mandar transcrevendo um RNA mensageiro, que esse sim vai trazer a mensagem para o citoplasma. Nesse momento, que em azul esse RNA mensageiro traz a mensagem do DNA, nós temos aqui no citoplasma uma estrutura, Frei, com duas partes, uma superior e a outra inferior, número 1 e número 2. Essa estrutura aqui, o nome dela é ribossomo. Ok.
É uma aula de citologia hoje, né? Então, o que acontece? De célula. O RNA mensageiro, ele vai entrar entre as duas partes do ribossomo, porque o ribossomo é responsável pela leitura da mensagem. Entendi. Quer dizer, você está no supermercado, telespectador, e aí o código de barra vai colocando lá as coisas e vai saindo uma fitinha, né? Quer dizer, aquela maquininha do supermercado, aqui na célula, é o ribossomo. Ele que vai ler essa mensagem. Essa mensagem é feita de 3 em 3. Então, o ribossomo lê a primeira trinca de 3 e essa trinca representa um aminoácido. A célula acopla um aminoácido aqui. Aí o ribossomo vem, lê a segunda mensagem e acopla o segundo aminoácido. Lê a terceira mensagem, acopla o terceiro aminoácido, lê a quarta mensagem, um quarto aminoácido. 4 aminoácidos formam o quê? Uma proteína. A célula vai olhar para essa proteína e dizer assim, esta é a proteína que realmente, definitivamente, eu preciso para não ficar inerte. Acontece que quando a bactéria eliminou aquela enzima, a enzima da bactéria que está na boca, embaixo da gengiva. Essa bactéria elimina a enzima em verde. Essa enzima em verde é um RNA da bactéria de interferência que vai interferir nessa leitura do RNA mensageiro. Consequentemente, vai deixar de produzir a verdadeira proteína. Automaticamente, como o RNA da bactéria de interferência assume essa situação dentro da célula, a célula desconsidera o RNA mensageiro e entra no ribossomo o RNA de interferência da bactéria. E esse RNA de interferência da bactéria também é lido de 3 em 3. Só que não vai então, produzir. O que acontece? Quando o ribossomo lê a primeira trinca, ele já vai formar um aminoácido diferente do primeiro aqui. Entendi. Aí ele lê a segunda trinca, um outro aminoácido diferente do segundo. A terceira trinca, um outro aminoácido diferente do terceiro. E a quarta trinca, um outro aminoácido diferente do quarto. Quando a célula olha para essa proteína, ela diz assim, isso daqui não tem nada a ver comigo. Então, consequentemente, essa célula vai ficar inerte. Inerte e vai se reproduzir, porque vai continuar a Ela não se reproduz mais. Nesse momento, o paciente só perde células e não repõe. O RNA de interferência continua produzindo a trinca lá. Continua produzindo a trinca. E a célula continua fazendo essa proteína. Aquela que não serve. A informação mais interessante, Frei, que é uma informação que a gente vai colocar uma ponte em cima disso, é o seguinte. Essa célula, ela vai ficar uns 4, 6 meses produzindo essa proteína que não tem nada a ver e vai ficar inerte. Mas vai chegar um momento que esta proteína vai deixar essa célula não mais inerte. Ela vai deixar essa célula uma supercélula. E essa célula começa a se multiplicar rapidamente, gerando o quê? Uma multiplicação descontrolada, gerando um câncer. Olha. Isso quer dizer o seguinte, a definição de perda óssea e câncer dá para nós mantermos uma correlação. A perda óssea acontece quando a célula fica inerte e a célula produz um RNA que não tem nada a ver. A célula e o corpo humano ativam um sistema imune. E ele elimina uma enzima aqui que chama-se carpase para fazer apoptose, para matar a célula. Entendi. Se matou a célula, resolveu o problema. Agora, Mas muitas vezes a célula não morre. E esta célula vai transmitir para as outras vizinhas do tecido ósseo o RNA de interferência, que é uma transferência gênica horizontal. Vai passar para todas as células. E todas as células começam a multiplicar de uma maneira muito rápida, gerando esse problema do câncer. Basicamente, então,
o que acontece? Isso aí, doutor, isso é para você que está em casa, é uma aula de biologia? É uma aula de citologia de célula? É, para mostrar para você, né? Gente, está aqui o doutor Contatori, ele tem 5 doutorados, ele é conhecido no mundo inteiro, né? Inclusive tem Contatori Foundation, né? Que inclusive site em inglês, assim, que mostra a importância desse homem no planeta nesse assunto. Então, assim, mas eu cifrei hoje um assunto de biologia, de citologia, mas é para você entender de onde vem o problema da perda óssea, não só da perda óssea, mas de muitos problemas, porque está atacando a célula. Eu queria perguntar para o doutor, assim, doutor, para quem está em casa, assim, como é que se resolve isso? Como é que eu posso repor, como é que eu posso reproduzir essa célula boa, né? Então, no momento que eu faço a aplicação do laser de 1.800 miliwatts, o laser, ele neutraliza o RNA de interferência negativo, da bactéria. Assim, né? E automaticamente o RNA mensageiro volta a produzir para dentro Olha do ribossomo já começou. E começa a ser lido novamente em trinca. Automaticamente a célula ignora essa proteína e volta a produzir a proteína original. Então essa célula já não fica inerte. Então ela eu fica posso uma dizer, célula ativa. Eu posso dizer então que com isso, com esse tratamento, eu tenho essa regeneração do osso, vai multiplicar as células positivas, digamos assim, e eu posso recuperar as perdas que eu tive. Exatamente. Nós vamos conseguir pegar uma célula inerte e fazer ela se multiplicar. Então, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea. Doutor Vicente, por que você faz uma regeneração óssea? Qual é a razão? Porque eu peguei essa célula inerte e faço ela repor novas células. Mas como o senhor faz isso? É uma mágica? Não. O laser de 1.800 miliwatts, ele anulou o RNA de interferência que estava sendo lido pela célula e volta a ler o RNA mensageiro original da célula. Onde é que eu encontro esse laser? Isso é tomado, é aplicado? Onde é que eu encontro isso, doutor? Nós temos vários módulos de laser dentro do Instituto. E o laser, cada módulo tem a sua aplicação. Okay. Então, é aplicação sem anestesia, é totalmente indolor o tratamento. Agora, para quem, doutor, aqui tem muitas perguntas, assim, a gente vai convidar o doutor assim, para outros temas aqui no Saúde e Fé. Agora, para quem está nos acompanhando em qualquer canto do Brasil, o senhor tem a sua belíssima fundação em São Paulo, mas assim, que está lá no Norte, Nordeste, Sul, enfim, que de repente não tem um Contatori Foundation onde se aplica. Essa pessoa pode buscar como solução? Olha, ela poderá mandar para nós, no nosso e-mail contatori@uol.com.br, algumas solicitações, alguns esclarecimentos, inclusive de um medicamento que nós mandamos fazer dentro de uma farmácia de manipulação, que vai ajudá-la muito na perda óssea. Nesse processo aí, Nesse processo todo. Agora, veja, eu gostaria de trocar ideia com vocês, telespectadores, uma coisa que eu acho assim, muito importante. Eu vou solicitar, inclusive, da produção que lance algumas imagens a respeito do DNA. O DNA, ele tem uma fita dupla, que é uma fita superior e uma fita inferior. Nos idos de 60, 70, analisando a fita, ela tinha uma área preta e uma área vermelha. Uma preta, uma vermelha. E a fita de baixo também. Aí perguntava-se, o que é a parte preta do DNA? É o DNA que tem o código genético. Entendi. É o DNA codificável, a parte preta. E o que tem a parte vermelha? É o DNA não codificável, também chamado de DNA lixo. Então, os cientistas perguntavam e diziam o seguinte, se esse DNA vermelho aqui não tem nada, o que ele está fazendo aí? Se só o preto tem o código. Então, estabeleceu-se a seguinte norma na época. O DNA lixo está aí porque ele dá estabilidade para a molécula do DNA. Sem o DNA lixo, essa molécula não teria estabilidade. Tem uma outra função? Não tem outra função. Veja o nosso trabalho, a riqueza do nosso trabalho. Nós fizemos uma técnica que chama-se splicing. Essa técnica, eu tirei os DNAs codificáveis e separei só os DNAs lixos. E fiquei avaliando, estudando esses DNAs. E
No meu estudo, eu consegui separar 12 RNA de interferência que o DNA lixo produz. Entendi. Quando eu mandei isso lá para fora, o pessoal disse assim, Contatore, o que você está fazendo aí? Falei, meus irmãos, acontece o seguinte, os 12 RNAs interferências são produzidos pelo DNA lixo. E quando eu cheguei nesse RNA de interferência, eu relacionei com aquele RNA de interferência Da célula. da bactéria. Entendi. Já Ah, avaliei uma situação toda. Muito bem. O DNA, ele tem 6 bilhões de nucleotídeos. É uma molécula muito grande. Então, eu comecei a fazer uma análise do DNA de 2.000 genes a 2.500 genes. Então, os genes são esses pauzinhos que você está vendo, telespectador, na molécula do DNA. Então, o que eu fiz? Eu vim no gene 2002, peguei um RNA aqui de interferência e coloquei no gene 2002. Aconteceu o quê? Houve uma mutação desse gene. A mutação do gene 2002 gerou a perda óssea. Olha Eu só. descobri a nível de citogenética exatamente qual a mutação do gene e o que gerava ok. a perda óssea. Fechou o circuito. Acontece que eu fiquei com mais 11 RNAs de interferência na mão. Então eu vim até o gene 2003 e 2004 e coloquei como estudo o RNA de interferência no 2004. Gerou mutação. Essa mutação deu Alzheimer. entendo. Outros problemas assim que começaram a surgir. Aí eu peguei mais um RNA de interferência, vim no 4, 5, 6, 7, 8 e gerei a mutação Parkinson. Entendi. E aí vai? E aí vai. Aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar sangue dos pacientes do hospital que tinham Alzheimer. Num equipamento All-Ray, eu fiz o sequenciamento, porque ele faz o escaneamento de 500 milhões da molécula do O senhor DNA. aceita falar disso em outros programas, doutor? Sem dúvida. Nossa, porque é muito bom, porque, ou seja, é a descoberta, né, da causa, da raiz dos problemas, de outras enfermidades e principalmente o tema de hoje de perda óssea. Viu, Aí doutor? o que acontece? Quando nós pegamos o sangue desses pacientes que tinha, por exemplo, Alzheimer, e fizemos o sequenciamento, fomos em 2000 a 2500, bateu 2004, mutação. Ok. O que eu tinha confirmado no Ok, laboratório. Tá vendo, gente? Esse é o mestre, doutor Contatore. Doutor, televisão também é tempo aqui, né? A gente teve o prazer hoje de conversar com o doutor José Vicente Contatore, odontologista, periodontista, implantodontista. Para você, isso e muito mais, né? O assunto é perda óssea. Quem quiser entrar em contato, tem um e-mail, ele já citou, contatore@uol.com.br, contatore@uol.com.br, está na tela. Também o contato 0 operadora 11 50 55 10 15, 50 55 10 15, ou também o site odontologiacontatore.com.br, odontologiacontatore.com.br, e também tem um site em inglês, olha aqui. A gente vai citar porque vale a pena. Vai que aqui pelo Brasil tem alguém de outro país que está interessado. contatorefundation.com.br está aqui. Doutor Contatore, o senhor cada vez vem aqui, é uma aula, a gente entende, porque o senhor não está interessado somente na casca, na aparência. O senhor vai na essência, para a gente entender a essência. Não é à toa que é conhecido no mundo inteiro, com 5 doutorados, assim. Eu queria imensamente agradecer e quero fazer esse convite. O senhor voltaria aqui, doutor, para outras aulas, outros esclarecimentos aqui, doutor? Será um prazer enorme estar aqui e como base nisto tudo, nós usamos Einstein, Rosenberg, Linus Pauling, Niels Bohr, Nossa. quer dizer, todo esse pessoal da Top, física top. quântica, química quântica, para entender, quer dizer, esse trabalho meu é baseado com esses autores específicos. Então, é um trabalho de ciência e tecnologia realmente. Muito bom. E a gente vai trazê-lo aqui novamente, porque é importante a gente saber a origem das coisas, não só a casca, os efeitos, a origem das coisas.